chegar, minha gente! Sejam muito bem-vindos à estreia do nosso Pode Reconhecer! Eita, como tá animado! Ai, eu tô super animado, amigo! Foi um caminho árduo a chegar até aqui, gente. Vocês não têm noção de como foi difícil fazer o Pode Reconhecer acontecer. E aconteceu. Aqui nós só vamos ter gente do bem, gente, que vai elevar o nível do nosso podcast. Exatamente. Grandes artistas, produtores culturais, ao longo de quantos episódios? 4 episódios. Espero que gostem e vamos fazer acontecer. Exatamente. Se você gostou, deixa o like. Se não gostou, comenta, porque gera engajamento do mesmo jeito. Exatamente. E vamos começar. Você quer fazer a abertura desse primeiro Ai. episódio? Eu acho que eu vou lhe dar essa honra. Ai, obrigado, amigo! Agora leia o texto certo. Hoje o Festival Reconhecer mergulha na cultura viva do Pini de Brasília Teimosa, com 2 mulheres que são pura história de resistência. Graça Costa e Dandara. Sejam bem-vindas. Elas vivem, dançam e inspiram através da arte e da tradição. No papo de hoje, a gente quer entender como a cultura molda os caminhos, constrói identidade e transforma vidas. Foi bonita a apresentação. Ele arrasou, ele arrasou. Arrasou. Ah, eu sempre atento a arrasar. Ai, sejam bem-vindas, meninas. Obrigada. É um prazer recebê-las Obrigada. aqui hoje, na nossa estreia, nosso primeiro episódio. Eu estou super empolgado. Ai, tô. Ah, que falso, né? Já tá gravando o 4. As nossas convidadas não estão aqui por acaso, elas têm uma longa história com a arte, com a cultura e com as nossas comunidades, né? Graça Costa aí, que foi uma percussora na nossa comunidade, trazendo arte, dança para a juventude, para as crianças, né? Há várias décadas que tem um trabalho aí já consolidado. Dandara, que não teve opção, ela já nasceu respirando música, respirando cultura, e ai dela se não dançar direito. É difícil, é difícil. Sobre a história de vocês, como ela se conecta com a Brasília Teimosa, com o Pina, e como foi crescer por aqui, nessas comunidades que são tão culturais, e que eu por exemplo, moro perto do Cepoma, então vez ou outra eu ouço o Nação Herê tocando. Chega a me arrepio. Você morar numa comunidade como a nossa, respira cultura o tempo inteiro, né? Comigo tudo começou através da escola Chateaubriand, né, onde a gente estudava, e tivemos essa oportunidade, né, do crescimento da cultura popular dentro de Brasília Teimosa. Então, do Assis surgiu vários grupos da comunidade, né, como teve teatro, danças e música, o começo de tudo de Brasília Teimosa. Antigamente ainda existia um grupo de pastoril, que era na Rua G, que era um pastoril que era de ponta de rua, que eu ainda me lembro quando a gente era pequenininha, a gente coisa aí, vocês não podem assistir porque é muito forte para a idade de vocês, tudinho, mas aí, quando a dona Cleonice trouxe para dentro de Brasília Teimosa, o grupo de dança, através dela, a gente começou a desenvolver um trabalho que hoje eu digo que Brasília Teimosa e Pina é um crescimento muito grande culturalmente. Primeiro surgiu o grupo Assis Chateaubriand, depois de Assis Chateaubriand, o Balé Deveras, né, que hoje se estende aí para vários lugares e onde a gente tem uma cultura que é infiltrada em todos os espaços do nosso estado, né? E a gente tem até pessoas que estão em outro país, que através dos grupos de dança, né? Do Balé Deveras, da Cia de Dança Angélica Caroline. É muito rico o crescimento dentro de Brasília Teimosa através da dança. Graça falou uma coisa que é muito importante. Eu acho que a partir de a gente consegue fazer vários. Então, a partir do inicial, que foi Dona Cleonice, né, veio para o Assis e trouxe todo esse trabalho, a gente conseguiu, através dele, tomar ele como exemplo e criar outros grupos. Então, o Deveras veio disso, e aí, a partir do Deveras, veio o Maracatu, veio o grupo do Flau, veio a Angelita, veio diversas pessoas que a gente conseguiu formar ali, no Cleonice, e essas pessoas levaram para Brasília Teimosa ainda mais cultura, fazendo isso ampliar. Como o Tom disse, a gente respira a cultura, a gente está ali, mesmo que eu não seja tão envolvido com a instituição ou com o grupo,
eu vejo, eu escuto, eu falo com outras pessoas sobre, e eu tenho esse orgulho dentro de mim. Então, quando eu vou para qualquer lugar, eu tenho certeza, todo brasiliense teimoso leva, não, mas é porque minha Brasília tem isso, tem aquilo, tem. Então, ele mostra isso pro povo. Verdade. Isso já está intrínseco na gente. Então, desde quando eu nasci não, né? No bucho da minha mãe eu dancei quadrilha. Então, dancei frevo, dancei várias coisas populares através do Deveras. Então, meu pai e minha mãe, Mica e Ilma, me levaram para um caminho que eu não sei viver sem. Então, hoje, eu compreendo isso muito bem. Eu sei o meu papel, que é muito fundamental na arte e na cultura. Eu consigo visualizar isso. Antes, não. Antes, eu achava que, era criança, passatempo, tudo mais. Mas hoje eu consigo entender o meu papel de, não, eu estou formando e transformando pessoas. Até formar mesmo de, eu quero ser bailarina, eu quero ser dançarina porque eu vi aquela tia sendo. Eu quero ser percussionista porque eu vi Dandara crescendo nisso e eu quero ser. Então, esse é exemplo também. Eu acho que tem Graça como exemplo. Eu tive Graça, tive meu pai, tive minha mãe. E aí, a partir dessa geração, tem Rogério, tem Bruno Alisson. Então, são nomes que são de Brasília Teimosa e que hoje são exemplos para esses jovens. Eu gostaria de saber qual é a visão de vocês sobre a cultura popular hoje em dia, no Brasília Teimosa, porque os jovens não procuram a cultura, não procuram saber, não procuram onde tem, quem oferece. E eu sinto, artisticamente falando, que a gente está perdendo essa essência. As escolas não enfatizam mais a cultura, não se fala mais de cultura. Não estão mais incentivando a cultura popular, nem a local. Qual é a visão de vocês sobre isso? Como é que vocês gostariam que funcionasse, que fossem trabalhar da cultura, tanto em Brasília Teimosa quanto no Pina? Eu, como morador do Pina, né, eu não vejo tantos grupos, não vejo tantas ações. Não, eu acho que, assim, existe muitos grupos que estão nesse contexto de Pina e Brasília Teimosa. A gente consegue dar continuidade a isso. Na verdade, as políticas públicas hoje para cultura popular são escassas. A gente tem leis, incentivos, tem o SIC, que até o próprio reconhecer também é incentivado, mas falta um pouco mais de um olhar de não só ciclos, sabe? O ciclo carnavalesco massa, tem, a gente dá subvenção, o junino também, mas eu acho que falta o olhar para o ano todo, porque o maracatu não existe só no carnaval. A quadrilha junina não existe só no São João. O pastoril não existe só no Natal. A gente precisa captar recurso? Precisa. As políticas precisam nos dar esse recurso? Sim, precisam. Mas eu acho que a gente também precisa ir um pouco atrás, porque o que é que acontece? Saiu até numa pesquisa essa semana que o brega é o ritmo mais ouvido. E entre todas, a lista inteira, o último era o frevo. Então, como pode um ritmo tão nosso, e não é ouvido? Na lista não tinha nem coco, nem ciranda, nem maracatu. Então, eu acho que falta um pouco de incentivo da parte pública também, das políticas públicas, para mostrar, por exemplo, que existem grupos nas comunidades, que existem grupos no Recife que fazem cultura popular. O Balé da Veras é um exemplo que está aí há 45 anos esse ano. E a gente está há 45 anos e a gente não tem uma sede própria. Então, é uma coisa que é muito difícil para a gente manter um grupo forte durante 45 anos, sem sede. A gente vive mudando muitos perrengues e acaba que isso desvaloriza e você passa até desacreditar. Para você ver, né? O Pina tinha o quê? Banheiro do Pina. Sim, tinha Tubarão. Tubarão. Tinha a escola de samba Vai. Tinha Verde Rosa. Sim. E hoje não existe mais. Tinha bateria 50. Sim. É porque eu não sou dessa época, amiga, da bateria. Não, mas aí Mas eu também deveria não deveria pesquisar.
nem pesquisa da sua comunidade você não fez. Exatamente. Agora você tem que ter uma preocupação Pesquise. de fazer Vocês já uma estão levando um pesquisa. fecho. Misericórdia. Minha gente. O fecho não é só em você, não. É em todo mundo. A gente... Exatamente. Esse A tapa gente na cara precisa. vale para todo mundo, assim. Eu acho que a gente Às precisa vezes, buscar as isso. coisas da nossa comunidade para não ficar igual a Eric, tá, galera? Não fiquem igual a Eric, galera. Quem é esse menino? Hoje ele é uma nova pessoa, Tá na conhece, é um pessoa. produtor, foi reconhecido, reconheceu, e é isso. Ai, Ei, gente. que orgulho! Obrigado! Desvalorizou. Né? Porque antigamente você ia para as escolas, tinha um grupo de pastoril, tinha um grupo de frevo, tinha até disputa das escolas. Entendeu? Hoje a gente não encontra, porque os próprios diretores que entram nas escolas não têm noção nenhuma cultural. Então, começou a expandir, tirar essa coisa, essa raiz, que a nossa... Está sendo mais depósito de menino. Pois é. Não É como tem se fosse aquilo. ali, ó. Pronto, o menino vem para a escola e pronto. É aquilo que vai ter ali, acabou. Eles não têm outra modalidade, outra coisa que eles possam fazer, uma coisa diferenciada. A gente pouco veio falando de folclore, né, das danças populares, mas a gente está vendo cada vez mais no ensino os jovens celebrando o Halloween, por exemplo. Sim, sim. Que é algo que é não é totalmente nosso. diferente, que não é nosso. Exatamente. Então, a gente não vê mais. Semana do folclore é muito raro, É muito raro. mas no Halloween tá lá as crianças vampiro, caveira, De tudo. e ninguém de curupira, Saci, bumba meu boi, exatamente. saci. Eu acredito que se tivesse mais incentivo à cultura, a gente não teria tantos problemas psicológicos surgindo hoje em dia, porque falando com experiência própria, o teatro me salvou de fato. O teatro, eu já dancei também, e tipo, aquilo me ajudou em momentos muito difíceis. Nada disso eu trouxe como bagagem para mim, porque eu sempre tinha como me expressar, sabe? Sim. O teatro me ajudou a me expressar, a dança também, ouvir música me ajudou bastante. Então, a cultura molda um adulto. Então, tipo, cuidar de uma criança, informar da onde o bairro dela surgiu, de como é bom fazer arte, cuidar da cultura local. O celular também ajudou muito a distanciar isso, sabe? E é tudo muito fácil. Então, eu vejo no celular. Então, tipo, é tudo muito rápido, muito fácil. E, às vezes, a gente não consegue nem acompanhar essa geração que está agora. Porque é tudo tão rápido que eles falam, tia, é isso. Tá, vou pesquisar. Quando eu pesquiso, tia, já foi. E aí, como fica? É uma coisa que é difícil acompanhar, é verdade. difícil. Mesmo. E como usar a internet a favor da cultura. Isso. Porque uma coisa que a gente vê muito não existe representatividade, é muito pouca, seja no digital, seja na televisão. Né? A gente não vê influencer de maracatu. A gente não vê uma... Poxa, Dandara. Tô tentando, viu? Vou tentar. Se segunda acalme. da gente. A gente não vê uma protagonista de novela que era uma passista de frevo. Ou que tem uma história ali de marisqueira, mas não de uma forma triste e sofrida. Ou se você teve, você tem que apagar isso para ser outra pessoa. Exatamente. Neutralizar sotaque. Isso. Então, Tá fissurada no neutralizar sotaque. Você tem que parar de falar oxente. Anteriormente também. Porque ainda eu me lembro que a gente foi atrás para dar um suporte para a escola. Na época, o Assis Chateaubriand disseram que não poderia. Se fosse pelo menos um grupo, veja, um grupo particular, eu ainda ia pensar. Veja, isso era um chefe. Eu nem vou citar nome porque fica muito chato. E Eu complicado. citaria, que eu sou polêmico. Entendeu? Então, assim, é muito forte. Isso marca. Então, quando a gente trabalha com criança e adolescente, a gente tem que ter um cuidado muito grande. Porque qualquer falha que você tiver, isso vai marcar. Eu tenho essa preocupação muito grande de conversar com elas, sentar, olha, estão discutindo, vamos discutir coisa boa. O que vocês fazem é muito importante também, porque acaba fazendo isso. As famílias, às vezes, eles não têm como acompanhar as crianças na apresentação. É verdade. Mas aí o festival traz para a comunidade. Então, eu vou ver meu filho naquele palco. Então, tipo, meu filho vai estar tocando lá em cima, vai estar dançando. Então, ele é o artista, eu vou lá prestigiar. Então, eu acho que isso também é muito importante do reconhecer. Sim. Porque é para
o pai, a mãe, a comunidade reconhecer aquele artista como artista. E não, tipo, é Dandara que passa na esquina todo dia. Não, mas essa Dandara é a mesma Dandara. Tô reconhecendo ela aí, ó. É ela que tá no palco, então ela é artista. Graça é conhecida na comunidade inteira, no Pino inteiro. Mas quando Graça passa, Graça Costa, beleza. Quando ela aparece, no reconhecer, todo mundo vê. E aí o trabalho que ela faz de formiguinha todo dia na semana é visto também. E esse trabalho só é possível porque nós temos várias pessoas que incentivam, que nos apoiam desde o primeiro ano. Nós temos nossos artistas maravilhosos, os grupos, né, quem segura e sustenta a cultura local. E nós também temos apoiadores e parceiros. E é por isso que a gente queria muito agradecer o incentivo nessa edição do SIC e também da Prefeitura do Recife. Agradecer os nossos apoiadores, o Instituto JCPM, o A2 e tantas outras pessoas e empreendedores que nos apoiam desde o primeiro ano, né, e que nos apoiaram e garantiram que a gente chegasse até aqui. Então, apesar de toda essa dificuldade, quando você reconhece o artista e quando ele é reconhecido, isso gera uma sensação muito boa, é algo que a gente não consegue nem explicar. Mas, falando justamente desses pontos positivos, o que é que a gente tem de forte na nossa cultura? O que é que a gente já conseguiu mudar? Eu sei que a gente está muito distante do que a gente poderia e da potência que a cultura local é, mas o que é que a gente consegue hoje olhar e dizer, poxa, se não fosse Dona Cleonice, se não fosse Ilma, se não fosse o Balé Deveras, se não fosse a Turma do Flau, os meninos não tinham chegado. O bairro de Brasília Teimosa é pioneiro em várias coisas. Então, eu acho que essa questão da cultura popular, da dança. O Deveras é o segundo grupo de dança, o Balé Deveras é o segundo grupo de dança popular mais antigo do estado. Fica atrás apenas do Balé Popular. O Nação Irê é o primeiro maracatu infantil de baque virado de Pernambuco, quiçá do Brasil. Então, são 32 anos aí. Eu acho que esses pontos de tantos jovens que foram, como diz Graça, salvos, a gente tem bailarino hoje em outros estados, em outros países. Tem gente na França, gente em Portugal, gente que já está na Espanha, Estados Unidos, isso. Então, tipo, são esses bailarinos que também levam a cultura para fora e aí levam o nome de Brasília Teimosa para fora e levam o nome do Deveras, dos grupos daqui. Eu acho que é isso que faz a gente continuar, sabe? Que faz a gente seguir. O reconhecer está de parabéns, né? Obrigado, Graça. Você não está falando isso porque você é produtora também não, né? Do festival, não. Não, mas pelo remix. E também por isso. E também por isso, logicamente. Eu não estou falando isso porque eu estou aqui desde 2018. Não é porque eu sou produtora, não. Mas, assim, a oportunidade, né? De passar o remix. Porque eu acho que é muito importante. Porque, assim, eu nunca tive a oportunidade de passar um remix como eu estou passando hoje. Então, seria muito interessante, assim, e gratificante, né? Porque a gente teve essa oportunidade, não sou eu como os artistas. Dandara sempre é um bebê, né? Porque eu vi Dandara na barriga. Obrigada, Graça. Eu sou um neném. Eu vi o quê? Dandara na barriga de Ilma, né? Mica, Ilma, estava todo mundo junto, e Dandara, quando a gente ia, Dandara ia lá no meio, se jogava no meio de todo mundo, bem pequenininha, assim. Aí, quando a gente vê, pronto, a gente fica feliz. Quando eu vejo uma menina que está fazendo sucesso lá fora, né? Eu tenho a Adriana, que ela vai para a Suécia, para o coisa que ela trabalha 7 estados e 7 danças em lugares diferentes do país lá fora. Então, ela já tem um grupo de dança de lá. É muito importante. Foi ótimo estar com vocês essa noite, na nossa estreia, no nosso primeiro podcast. Vocês falaram sem medo, falaram mesmo. Vocês falaram o que vocês pensam, o que vocês acham, e é isso mesmo. Quem não gostou, faça Assiste melhor. o próximo para ver se gosta. É verdade. E é isso, Festival Reconhecer. Beijo para a minha Brasília Teimosa, para todos. Para todo mundo. Ela ama Brasília. E o Pina. Sim. Então, gente, a gente quer muito agradecer a vocês, a presença de vocês. Mais uma vez, agradecer aos nossos apoiadores, ao incentivo do SIC. Agradecer também à Prefeitura do Recife, né? Agradecer ao Instituto JCPM, ao A2, todos os outros apoiadores
que até aqui sempre nos ajudaram. Exatamente. Gratidão! Vou apresentar o próximo podcast com o Dandara. Eu tô alinhado com o Ai, Dandara. sim. Acho que precisa da Gente, eu segunda vou ser temporada. gongado. Não vai... Olha, Tô que brincando, lugar, amigo. Tô brincando. Ah. Nós temos uma linda jornada pela frente. É. Ai, que assim seja. Vocês Gente, verão deixem nos as próximos redes sociais capítulos. dos grupos para divulgar, para quem estiver ali, quiser ver, acompanhar o trabalho de vocês. Eu tô querendo os ingressos para minhas crianças. Viu? Oi? É, olha. Os ingressos de teatro. Tudo bem. Teatro, é, exatamente. Não, mas e para quem tá assistindo, É. acompanhar vocês na rede social? Pronto. A gente vai mandar para todas as redes sociais. Eu já pensei. Graça! Graça! É pra dizer assim, ó, Fê. Respira, Vai. respira, começa a risadinha. Corta aí, moço, por favor. Corte não, que isso tem que entrar. Presta atenção, é assim, ó, vem. As redes sociais. Pra seguir o Nação Herê, @Nacau Herê, sem acento nenhum. Nação Herê sem acento nenhum, tá certo? E o Balé Deveras é balé_Deveras. E o meu também pode me seguir, Dandara Silva, com 2 Is, o Silva, tá certo? Me sigam, porque, segundo Eric e Everton, tem que ser blogueira pra ganhar dinheiro. É Maria das Crush. Graças. Maria Xuxa das Meneghel. Graças. É, Xuxa Meneghel. Mas não se preocupe, Gracinha, a gente vai botar o seu arroba aqui na... Embaixo, Siga embaixo. Angelita Caroline. Muito bem. E segue a gente também, Bobo. Boba, tu também. @Festival Reconhecer. Lá você vai Gente, conferir, visualizar a nossa timeline lá, né? Não é isso, não? Isso mesmo. E venham também conferir os próximos episódios, porque deu trabalho para botar no ar e agora reconheçam a gente também. Beijo e até a próxima. Tchau, Tchau, tchau. tchau. Pode Tchau. reconhecer.